Olá! Hoje a gente vai falar sobre direitos autorais de artigos científicos, especialmente com relação à utilização de figuras de artigos em materiais, como teses, apresentações de seminários e outros artigos. Eu só fui entender melhor desse assunto recentemente, quando eu precisei pedir permissão para usar algumas figuras em um artigo de revisão. E aí eu resolvi compartilhar aqui com vocês, porque eu imagino que muita gente também não saiba como é que isso funciona. Então vamos lá? Mas antes de tudo, já deixa sua curtida aqui no vídeo e não deixe de se inscrever no canal para poder receber notificações sempre que um novo vídeo sair. Bom, então vamos ao nosso assunto. A primeira coisa que a gente tem que considerar nessa questão de direitos autorais é o fato de que os autores de um artigo transferem os direitos autorais, que a gente chama de copyright, para a editora da revista na qual se está publicando, assim que o artigo é aceito. As editoras alegam que isso é necessário para proteger os direitos dos autores, de forma a coordenar as permissões de reimpressão e reutilização de figuras ou outras partes do artigo em outros meios. Bom, nesse sentido, para você utilizar uma figura ou uma tabela de um artigo, literalmente copiando e colando a figura ou a tabela, e para você fazer isso de forma legal, o correto é você pedir permissão para a revista. Esse processo é bem rápido, é bem fácil e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas antes disso, a gente precisa saber quando é que a gente tem que pedir permissão para usar uma figura ou uma tabela de um artigo. Bom, em teoria, sempre que você for usar uma figura, uma tabela ou uma foto de um artigo, seja em um outro artigo, por exemplo, um artigo de revisão que você esteja escrevendo, em um livro, em uma tese, dissertação, seminário, apresentação de trabalho ou numa aula, para esses fins, geralmente não é cobrada nenhuma taxa. Caso o uso da imagem envolva algum lucro para você ou para outra editora onde a figura será publicada, aí sim uma taxa provavelmente vai ser cobrada. E aí, antes que você se pergunte, no caso de artigos científicos, as editoras têm sim um lucro ou um retorno financeiro, né? Já que são cobradas taxas para que as pessoas possam acessar o texto integral dos artigos, como eu já comentei em um vídeo anterior aqui no canal, que eu vou deixar linkado aqui para vocês. Porém, nesses casos especificamente, há um acordo entre a maioria das editoras para que não seja cobrada nenhuma taxa de utilização das imagens. Então, caso você copie uma figura de um artigo e faça pequenas modificações ou adaptações nela, o ideal também é pedir permissão oficial e sinalizar na legenda da figura que ela foi adaptada de um certo trabalho. Se você se inspirar em uma figura de um artigo e refizer o desenho você mesmo, por exemplo, uma estrutura de um composto químico, neste caso, em teoria, você não precisaria pedir permissão. No caso das revistas Open Access, aquelas que têm um acesso aberto e que, portanto, não cobram para que os artigos sejam acessados, a história, nesse caso, vai ser um pouco diferente. Por quê? A maioria desses artigos de revistas Open Access ou artigos Open Access está licenciada no que a gente chama Creative Commons, que são licenças públicas que permitem a distribuição gratuita de uma obra que é protegida por direitos autorais. Isso não se aplica só em artigos científicos não, tá, gente? Se aplica a diversos outros meios, fotos, músicas, etc. Mas mesmo assim, algumas condições devem ser respeitadas caso você vá utilizar uma parte de um trabalho que tem acesso aberto. E você tem que procurar por essas informações diretamente no site da revista. Bom, então agora eu vou mostrar para vocês diretamente no site de algumas revistas como é que esse processo funciona, tanto no caso em que a permissão deve ser solicitada, quanto no caso de uma revista Open Access. Vamos lá comigo.
Bom, então aqui eu quero mostrar para vocês no site de duas revistas. Eu vou dar um exemplo de uma revista que não é acesso aberto e uma outra revista que tem um acesso aberto, para vocês verem as diferenças. E também elas são de duas editoras diferentes. Então, esse primeiro artigo é da American Chemical Society, tá? E é de uma revista que usualmente não tem o Open Access, que é a ACS Catalysis. Quando você entra, né, na página, eu escolhi um artigo aleatório aqui, você, por exemplo, você quer copiar e usar no seu seminário, ou na sua aula, ou na sua tese, exatamente a figura do Graphical Abstract, por exemplo, tá? Então, nesse caso, você tem que procurar por algum lugar em que esteja falando de direitos e permissões. Então, no caso aqui, Rights and Permissions. E aí, a gente clica e vai abrir essa nova página que vai te mandar diretamente para o site do Copyright Clearance Center, para esse Rights Link. E é essa central em que praticamente todas as editoras estão conectadas. Então, no caso aqui desse artigo, né, ele te fala qual é o título e tal, e aí te pergunta o que você vai fazer com esse artigo. Por que você está pedindo permissão para usar esse artigo? É o artigo todo? É somente uma imagem? Então, aí você vem no I would like to, você seleciona. Então, primeira coisa, onde você vai reutilizar? É num livro? É num outro artigo? Eu vou colocar que é para uma tese ou dissertação, tá? Então, eu cliquei aqui e aí ele já vai me encaminhar para mais algumas perguntas em que ele vai, no caso aqui, estimar o preço. Então, você vai reutilizar numa tese ou dissertação, você é o próprio autor, você é um empregado, é para lucro, não é para lucro. Então, vamos colocar aqui Original Work. E qual é a porção? Então, você quer uma tabela, uma figura, você quer o artigo inteiro, metade do artigo. Então, eles vão te oferecer aqui as opções que você pode utilizar daquele artigo. Então, no caso, vamos supor que eu queira uma figura. E aí, passo a passo, eu vou tendo as informações. Então, qual o formato que vai ser distribuída essa tese? Geralmente é impressa e eletrônico, porque os programas de pós-graduação deixam uma cópia eletrônica da tese, né? Então, vou clicar aqui em Print and Electronic. Vou colocar que é dólares americanos, tá? E aí, eles falam para você clicar no Quick Price. E aí falou que ficou faltando um campo aqui, ó. Quantas figuras eu quero? Vou colocar que é uma figura, tá? Quick Price, vamos checar. E aí fala que essa permissão pode ser me dada sem cobrança, tá? Não tem cobrança, mas você precisa, aqui tem todas as instruções. Você precisa dar o crédito apropriado do material conforme o formato que a revista pede. Então, é isso que você tem que ficar atento. Cada revista, cada editora vai ter um formato diferente, tá? E aí, em algumas determinadas vezes, você vai ser requerido de ter um login, né? Uma conta de acesso para o Rights Link. E é nesse login seu que vão ficar salvos todas as permissões que você pediu. É legal você ter isso salvo caso aconteça de alguém te cobrar alguma coisa desse tipo, tá? Então, agora, esse foi para o caso de uma revista que não é Open Access. Vocês viram que é super rápido, tranquilo e não me cobraram nada caso eu fosse utilizar na minha tese, por exemplo. E aí eu tenho esse outro exemplo de uma revista que é a RSC Advances, que é uma revista de acesso aberto. Então, ela é Open Access, você não precisa pagar nada para acessar, não precisa acessar pelo servidor da universidade. De casa você consegue ler, tá? Então, no caso da Royal Society, a gente tem que descer e procurar aqui as permissões. Então,
em qualquer outro site que você for, procure por alguma coisa para você clicar e pedir permissões, né? Permissions ou copyright ou rights and permissions, tá? Então aqui eu vou clicar no Request Permissions e ele está me explicando aqui do lado que esse artigo ele é licenciado sobre o Creative Commons, que eu falei com vocês. Então, o material deste artigo pode ser utilizado em outras publicações sem pedir permissão, desde que sejam seguidas essas regras, tá? Então, você tem que citar o artigo, por exemplo, na legenda da figura, você tem que citar que aquela figura foi retirada do artigo tal. Ou foi, muitas vezes a gente faz uma adaptação, né? Adaptada do artigo tal. Então, neste caso aqui, por ser uma revista e um artigo que são open access, a gente não precisa pedir a permissão. Bom, eu espero que tenha ficado claro para você como é que funciona a questão dos direitos autorais para artigos científicos, que você tenha visto que não é tão complicado assim fazer as coisas da maneira mais legal. Bom, se você ainda está em alguma dúvida com relação a esse assunto, pode deixar o seu comentário aqui embaixo que eu vou tentar te responder. E não deixe de compartilhar esse conteúdo com seus amigos do mundo acadêmico para todo mundo poder ficar sabendo como é que isso funciona. Bom, muito obrigada por você ter me acompanhado até aqui. Até mais, até o nosso próximo vídeo.